E agora convido o palestrante, médico veterinário, mestre em Ciências e Sanidade Animal, César Ferronato. César Ferronato é médico veterinário, mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina, na área de Virologia. Tem experiência na área de sanidade de suínos, com ênfase na elaboração de programas vacinais e preventivos. Possui cursos de aperfeiçoamento na área de sanidade e reprodução de suínos na Holanda e Estados Unidos. Atualmente, exerce o cargo de gerente técnico de suínos na empresa MSD Saúde Animal. E com a palestra Fluxo de Produção e o Impacto na Sanidade dos Animais, César Ferronato. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o desafio que foi me delegado em estar aqui à frente, podendo abordar um pouco sobre fluxo de produção. Parabenizar os suinocultores aqui presentes e agradecer também a Frimeza, juntamente com o presidente rural, pelo convite. Bom, a gente vai abordar então o tema fluxo de produção. Temos alguns tópicos a serem abordados aqui, uma breve contextualização, entendimento do fluxo de produção, regras básicas a serem seguidas e o impacto do fluxo de produção sobre a sanidade dos rebanhos e uma mensagem final. Antes da gente ir diretamente ao tema, o Brasil ele é composto por diferentes modelos de produção e principalmente a produção tecnificada, nesse caso aqui. Temos produtores independentes, temos cooperativas, agroindústrias, que trabalham com sistema de integração. Dentro desse sistema de integração, temos produtores que conduzem a sua atividade de forma adotando ciclo completo, múltiplos sítios, unidade produtora de desmamado, unidade produtora de leitão, terminação, quarto sítio, quinto sítio já tem presente no Brasil aí, que é unidade especializada em realizar o primeiro ciclo da leitoa nessa granja e mandar para uma outra granja já inseminada para o seu segundo ciclo. Então, são diferentes modelos que a gente tem aí que compõem a suinocultura brasileira. Independente do sistema empregado nas granjas, o que é importante é atenção para os dados de produção e as metas, sendo o fluxo produtivo apropriado. Então, tem que ter clareza nas metas, tem que saber, tem que ter um foco de onde eu quero ir, o que eu quero colher de fruto a partir desse meu sistema adotado nas granjas. Qual o melhor sistema de produção? Depende da conjunção de variáveis decisivas com visão realista. Nós temos a dependência da biosseguridade regional, escala de produção, perfil dos produtores que estão compostos dentro daquele sistema de produção, perfil das integradoras, pirâmide sanitária, recursos ambientais, mão de obra, disponibilidade de tecnologias e também avaliação de custos. Então, depende de uma série de fatores para a gente chegar a ter o melhor sistema de produção. Quando a gente chega numa granja, o que mais nos chama atenção? Aqui eu estou me direcionando basicamente a equipes de assessoria, assistentes técnicos, extensionistas. Nós temos granjas com modelos bem mais antigos, nós temos granjas bem mais modernas. Vimos um vídeo aqui da AgroSéries, um espetáculo de atualização de granja, de modernidade. Temos modelos que a gente vê na internet aí, que nos chama a atenção, das grandes construções na China. E é comum a gente associar
granjas mais antigas com resultados ruins. É muito comum. Parece que aquela primeira impressão, você chega na granja e vê que tem uma instalação que não é aquela que enche os olhos de beleza, e a gente já começa a associar e trabalhar o nosso subconsciente, que ali eu vou ter um monte de problema, que a granja é ruim, tem resultado ruim. Porém, nós sabemos que a casuística de campo, granjas novas com maior nível de tecnologia embarcada nessas granjas, ela é igual ou até frequentemente menor do que granjas antigas. Eu tenho um exemplo aqui, que é colaboração dos amigos da Atualtec, da Dijane e do Anderson. Granja de 3.100 matrizes, instalações completamente climatizadas e com sistema de alimentação, tanto para gestação quanto maternidade, totalmente automatizados, granjas modernas. E olhem os dados dessa granja, janeiro a agosto de 22, taxa de parição real de 78,6%. Morte de plantel de 19,4%, 30 desmamado fêmea ano e um desmame de 19 dias de 187 quilos. Ou seja, hoje nós temos granjas que têm 40, 50 anos, que tem taxa de parto de 96%. 93, desculpe, na média de 93%, ou acima de 90%, produzindo 200 quilos de leitão fêmea ano. É comum a gente encontrar, se pegar os dados do Melhores da Suinicultura, ali tem várias granjas, e se a gente pegar a idade das granjas, tem granjas com um certo tempo de atividade. Temos que levar em consideração a tecnificação e o conhecimento técnico, quando a gente está abordando esses assuntos. Tecnificação é a transformação do conhecimento técnico e científico em ferramentas e procedimentos que auxiliam na solução do problema, gerando melhorias. Já quando a gente vai para o conhecimento técnico, é a junção de habilidades especializadas e a experiência necessária para executar certas tarefas. Ou seja, é a união entre a teoria e a prática. Não tem como a gente falar de fluxo de produção, falar de tecnificação, de conhecimento técnico, se a gente não falar de pessoas. Outros colegas que passaram por aqui abordaram o tema pessoas. Eu, mais uma vez, aproveito para tocar nesse ponto. A gente está sempre falando com adultos. Eu sei que aqui tem vários produtores que têm filho, às vezes filhos pequenos, que entram dentro da granja junto, gostam de estar ali junto com os familiares, auxiliando nas tarefas. Mas a grande responsabilidade e o braçal mesmo que acontece dentro da granja, muitas vezes é feito por adultos. E alguém tem que liderar a mudança de mindset, ou de postura dentro das granjas. Aqui nós temos extensionistas, nós temos produtores, tem gerente, tem supervisor de setor. Vocês são os agentes das mudanças dentro das granjas. Vocês é que vão ter que levar o conhecimento ou as tecnologias modernas que tem para dentro da granja e instruir as pessoas que estão lá dentro, no dia a dia, executando as atividades. Os adultos mudam quando veem sentido em mudar, porque eles têm que estar claro para eles que existe clareza nos objetivos e o conteúdo para eles é relevante. Sentem-se parte do processo, identificam respeito genuíno pela sua vivência e fizeram parte do plano de solução. Sentem-se seguros, comunicação direta e objetiva, sem rodeio. Percebam segurança
na sua habilidade. Então, aqui é muito importante, chama atenção para assistência técnica novamente. Se vocês querem mudar alguma coisa, implementar algo novo nas granjas dos produtores que aqui estão, vão fazer junto. Já tocaram nesse ponto aqui também, eu acredito. Vão fazer junto. Você sabe fazer ou você sabe só falar? Passar a recomendação. Faça junto, para que eles sintam-se parte, para que eles aprendam realmente. Isso eu falo também para o produtor que está aqui, não só para assistência técnica. Você está dando o recado correto, você está ensinando, deixando claro para o seu gestor dentro da granja, para o seu supervisor ou para o funcionário que é o seu braço direito, aquilo que realmente você quer. Porque é a andragogia da assistência técnica aqui, né, da educação de adultos. Você tem que mostrar, você tem que passar segurança. E a gente passa segurança quando a gente faz junto. Dentro do dia a dia da granja, não vou me atentar a todos os detalhes aqui, mas isso aqui são atividades de rotina, que toda granja basicamente tem, tanto tanto relacionada a instalações, quanto atividades da maternidade, da gestação, creche, terminação, recria, são atividades de rotina, vocês já sabem disso daqui, não preciso estar abordando, detalhando item por item. O que importa aqui é que tudo isso depende do fluxo adequado de produção. Você tem que respeitar o fluxo, você tem que respeitar a ordem das atividades. O que é o fluxo de produção? Trazendo para uma definição, então. É a abordagem sistemática para criar suínos em um ciclo completo ou em múltiplos sítios, em termos de onde os suínos estarão alojados e por quanto tempo eles estarão alojados. A gente sabe que isso é uma roda. Hoje tem um grupo de fêmeas na maternidade, que amanhã vai estar num espaço da gestação, esperando para serem inseminadas, depois elas estarão gestantes por um período em celas, depois vão para gaiola, para baias, e assim por diante. A gente tem que respeitar esse ciclo. O desrespeito ao fluxo de produção pode causar maior densidade de animais em determinados pontos da granja, ou na granja como um todo. Se você não tiver isso muito bem estruturado, muito bem desenhado, e saber das suas metas, onde você quer chegar, você vai superlotar a sua granja. Falha no alvo de cobertura por lote, ou tanto por excesso ou por falta de fêmeas, falta de entrada de leitor, falta de programação de marrã para o sistema, excesso de cobertura porque não fez um pré-descarte, não fez uma programação correta de saída de fêmeas velhas do plantel e entrada de fêmeas novas, dificuldade com alojamento de matrizes nas salas de maternidade no período pré-parto adequado, atendimento de parto deficitário devido à quantidade de matriz superior ao programado e ao giro da granja como um todo, dificuldade em relação a manejo de mãe de leite. Hoje está quase que impossível, né, os colegas da genética aqui, trabalhar com a ausência de mãe de leite no sistema. Teve um ganho tão robusto para a atividade, em termos de hiperprolificidade das empresas, que isso passa a ser um item que tem que ser levado em consideração desde a construção de uma granja. E se você não já tem a granja instalada, você tem que trabalhar com esse item e planejar um X de células destinadas para mãe de leite, para compor o teu fluxo. Vou falar um pouquinho mais detalhado à frente. Necessidade de desmame precoce. Aqui, o tema da palestra é atrelado o fluxo com a sanidade. Quando eu falo de necessidade de desmame precoce, é porque eu já fiz uma programação errada, eu já superlotei, eu tive que desmamar rápido ou antecipar o meu desmame. O meu xará aqui, o César Garbosa, acabou de falar de vários itens que compõem a interferência da nutrição com a sanidade. Se eu estou desmamando o leitão mais cedo que não está preparado para absorver determinados nutrientes, como ele mostrou, eu vou estar interferindo diretamente na sanidade. Dificuldade para a realização de vazio sanitário adequado.
acho que não precisa nem comentar, né? E a gente precisa sempre começar pelo propósito. Produção de leitões, a visão de futuro. Como é que nós vamos manter a viabilidade da produção ou da estrutura que você tem na sua granja hoje para daqui 10, 20, 30 anos? Vocês já estão se preparando para essas evoluções? Ocorreram tantas nos últimos. E tem que se fazer certas adequações. A importância de conhecer os detalhes do sistema. Diferentes sistemas de produção, temos granjas próprias de produtores independentes, que têm um foco muito mais voltado para o número de leitões de animais vendidos, atrelados ao custo de produção. Nós temos granjas de ciclo completo, que o número de vendidos e a qualidade do leitão passa a ser um foco maior. E nós temos também granjas do sistema comodato, granjas do sistema de integração, que o foco tem que ser direcionado também para o contrato que foi feito entre esse comodato, entre essa integradora. Eu estou aqui à frente de uma série de integradoras aqui, 5 cooperativas que estão filiadas ao Grupo Firmeza, que trabalham com integração. E aí, a gente tem que dar um passo atrás para olhar adiante. Revisão das responsabilidades, não subestimar o papel de cada um no processo. E existe levar em consideração o respeito mútuo, porque tem muita história envolvida. Meus colegas da assistência técnica, extensionistas, temos as responsabilidades da integradora e temos as responsabilidades do produtor. Temos que respeitar esse histórico. Às vezes a gente está chegando agora da faculdade e nós temos a missão de levar a informação que essa empresa está determinando para esse produtor. E isso tem que levar em consideração esse tempo. Há quanto tempo tem produtor aqui que é cooperado da Copa ou das outras demais, Copacol, Cevale, para não ficar nenhuma de fora, Primato e Alar, desculpa, obrigado. Então, assim, tem que ter, a integradora vai garantir reposição de qualidade, com padrão, ração de qualidade, disponibilidade, insumo, medicamento, vacina, transporte, assistência técnica, remuneração do trabalho, e o produtor precisa garantir a estrutura da granja adequada àquela fase. Se ele é só um crechário, ele tem que garantir a estrutura de um crechário para poder atender as demandas da integradora. Garantir os manejos de mão de obra, água, qualidade e disponibilidade, cumprir as leis e regras de produção. Então, acho que tem que ter esse respeito por todo esse histórico que foi construído dentro do sistema de cooperativismo e de integração. Algumas premissas básicas do fluxo de produção. Aqui eu trago os índices gerais. Eu não vou me ater a cálculos, a detalhes de cada item, porque senão eu teria que ficar algumas horas a mais aqui. Mas, normalmente, a gente leva em consideração os períodos. Temos o ano de 365 dias, 52,14 semanas, 3,34 semanas por mês. E aí, dentro disso, eu tenho uma gestação média de 115, 116 dias. Isso nos dá 16,4 semanas de gestação. Lactação, aqui eu trouxe um exemplo de 28 dias. Dias não produtivos, uma média de 10 dias não produtivos. Intervalo de desmame e cobertura de 5 dias. E um total, então, fechando toda essa conta aqui, uma pena que o laser aqui não está mostrando, mas é a conta total de tudo essa soma aqui, 153 dias. Se eu pegar isso aqui e dividir por 365, eu tenho aqui um número que eu chego no 2,38 parto fêmea ano. Os 2,38 giro que cada fêmea deu durante um ano dentro da granja. Aí, se eu for para a gestação, existem várias metas que devem ser levadas em consideração.
Maternidade a mesma coisa. E tem as metas de creche e crescimento e terminação. Para cálculo de todas essas metas, para cada item daquele, existem na literatura, se vocês buscarem aqui no livro que a BCS lançou há poucos anos, tem lá na página 66, fala de fluxo de produção, modelos de construção, modelos de produção de suínos. Tem um encarte da Embrapa aqui, uma nota técnica da Embrapa, que também trazem todos os cálculos para você adequar todo o seu sistema, todo o teu fluxo de produção dentro da granja. Então, deixo mais a literatura como consulta para que a gente não entre, o tempo é muito curto para a gente abordar todos eles. Só como exemplo, uma granja, fluxo de uma granja de 1000 matrizes, que estrutura de gestação é em box até 35 dias e depois segue para a baia coletiva, reposição de 50% ao ano de leitoas, que chegam com 145 dias de vida, e um desmame semanal de 28 dias com peso médio igual acima de 7.200. Como que fica os números dessa granja, as metas dessa granja? Então, para uma granja de 1000 matrizes, nesse padrão de informação, eu vou ter que trabalhar com 47,6 coberturas por semana, com uma meta de reposição de 9,6 ou 19 leitoas a cada 15 dias, 307 box disponível para gestação, para esse período de cobertura, vagas de matrizes 396, ou seja, 33 baias, vagas de leitoas 110 baias, 11 leitoas por baia, 41 box ou baia pequena para vaga de recuperação, estoque médio de leitoas 105 na fase de preparação e flush, uma taxa de parto que eu levei em consideração que 92%, então dessas 47,6 coberturas, para chegar num número de 42,8 partos por semana, numa granja de um giro de 1000 matrizes. A maternidade, então, eu vou ter os 42,8 partos por semana, então seria o número de celas parideiras que eu teria que ter disponível para essas fêmeas que vão parir, porém eu tenho que levar em consideração 10% de vagas a mais para acomodar mãe de leite, que talvez há um tempo atrás não estava na conta, hoje eu tenho que levar em consideração esses 10% a mais. Número de vagas de mãe de leite, então, seriam 4 celas a mais, parideiras. Total de vagas na maternidade, 235. Nascidos vivos de 15, mortalidade de 8,5, média de desmamado ao pé, 12,5, vendidos por semana, 587, quilos vendidos, 4.226. Esse é o número esperado dentro de uma granja, num giro de semanal, uma granja de 1000 matrizes. Onde que o fluxo de produção pode impactar a eficiência reprodutiva? Na gestão dos dias não produtivos. Já vi vários colegas debater esse ponto, e aqui a gente sabe, só para relembrá-los, que dia não produtivo é a média de dias em que a fêmea não está gestando ou amamentando, e poucos produtores acreditam no cálculo de custo de oportunidade do dia não produtivo. Mas todos entendem o custo de oportunidade de uma perda gestacional. É muito mais visível a hora que uma fêmea aborta no meio do ciclo. Agora, a oportunidade de um dia que a fêmea ficou parada porque ela não entrou em cio, ela está no 7º dia pós-desmame e não entrou em cio. Esse dia, às vezes, ele passa batido, não se dá tanta atenção para ele. Mas quanto de oportunidade eu tenho a cada dia que ela fica parada na granja, seja por intervalo de desmame e cobertura muito longo, seja porque ela não tem um diagnóstico preciso de gestação, seja porque meus dados são inconsistentes no meu sistema de gestão, lá no S4, a informação que está lá não é realista, de repente essa fêmea aparece no sistema com 110 dias de vazia, não tem gestação. Quanto que isso representa? Isso é oportunidade que foi desperdiçada e não foi observada. É o mito do leitão invisível isso. E para a gente adequar, ou trabalhar de uma forma mais consistente,
com relação a fluxo, nós temos a oportunidade de trabalhar com manejo em bandas, que ele pode ser de 7, ou manejo em bandas semanal, 14, 21 ou 28 dias. O manejo em banda em si, ele tem como objetivo otimizar o fluxo de animais, garantir o vazio sanitário, menor variação de idades dos lotes, otimizar mão de obra, aí eu tenho otimização do manejo reprodutivo e diminuir origens de leitões nos terminadores. Essa região é um exemplo de manejo em bandas, que vocês já aplicam isso, muitas granjas já aplicam, já transformaram a sua granja de um sistema semanal para um manejo a cada 21 dias, ou a cada 14 dias, ou a cada 28 dias. Então eu tenho o fluxo semanal, que seria um giro de 20 ou 21 lotes, dentro daquelas 52,14 semanas, ou entregas por ano. Então, 20 lotes, eu vou trabalhar com desmame de 21 dias, 20,5 lotes desmame de 24 dias e 21 lotes desmame de 28 dias. Eu tenho também o sistema de banda a cada 15 dias, que eu tenho um giro de 10 lotes na granja. Então, 365 dividido por 15, eu vou ter 24,3 entregas por ano. Ou seja, eu já diminui bastante, de 52 eu vim para 24 entregas por ano. Sanitariamente já deu para perceber que tem um ganho, né? Eu já agrupei os leitões de 2 em uma semana. Desmame com 21 dias. Banda de 21 dias, 7 lotes na granja, 17,7 entregas por ano, desmame médio vai de 26 a 28 dias. Para cada item desse tem cálculos, tem uma série de atividades que a gente tem que levar em consideração, estrutural da granja. Às vezes a gente vai ter que trabalhar com redução de plantel, às vezes a gente vai ter que trabalhar com construção de células parideiras, ajuste de creche. Então são pontos que a gente tem que levar em consideração. E a gente tem as bandas de 28 dias, que são o giro de 5 lotes, 3 entregas por ano. Aqui a gente tem a possibilidade de ter o alojamento das fêmeas na maternidade de tudo de uma vez. Como eu tenho só 5 lotes, 5 grandes lotes na granja, então eu posso trabalhar com ele. Aí tem alguns gargalos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o retorno de cio ele vai ser fora da banda, porque o retorno é a cada 21 dias. Se eu estou trabalhando com uma banda a cada 28, então eu vou ter que ter um espaço destinado para trabalhar com esses retornos, e aí não tem como não abrir mão da utilização de ferramentas hormonais para ajustar essas fêmeas para compor o lote. Uma vez que eu trabalhei com manejo de bandas de 15, 21 ou 28 dias, hormonioterapia passa a ser rotina na granja. Tem que ter. É uma ferramenta de uso indispensável dentro da granja. Lembrando que dentro de um fluxo, quando a gente está agrupando para um manejo a cada 21 dias, cada 15 ou 28, o objetivo é concentrar. Concentrar para a gente diminuir origens, para a gente ter uma melhor viabilidade de deslocamento, de logística desses animais, da integração tanto da unidade produtora de leitão para os crechários ou para as granjas de crescimento e terminação. E aqui são apenas alguns exemplos de atividades que, uma vez que eu altero o dia da semana para determinada atividade, eu vou ter um impacto subsequente nas outras atividades. Quando eu trabalho com desmame na segunda-feira, 115 dias depois, eu vou ter partos ocorrendo terça, quarta e quinta. Teoricamente, esse desmame da segunda, o meu pico de cobertura vai ser sexta, sábado e domingo. Então, eu tenho que ter dentro do meu fluxo, já estruturado com meus funcionários, que eu vou ter algumas atividades que vão ser concentradas no final de semana. Se eu mexo no meu manejo, jogo o meu desmame para terça, isso tudo vai um dia para frente. Se eu jogo na quinta, que é o mais corriqueiro de tudo acontecer, eu tenho sexta, sábado, domingo, pico de parto, cobertura, segunda, terça e quarta. O que a gente
percebe nas granjas? Que às vezes não tem uma consistência. Eu não tenho um dia certo. Eu acabo desmamando um pouquinho de fêmea na segunda, um pouquinho de fêmea na quinta. E isso vai ficar meio que desajustado. O ideal é que a gente possa tentar concentrar as coberturas e os partos o mais próximo possível, uma cobertura por semana. Ah, mas eu tenho uma granja de 5.000 matrizes, é possível? Granjas grandes, basicamente a gente vai ter que trabalhar com um sistema semanal, com mais de um desmame na semana. Porque uma coisa é eu vir aqui, o Ferronato vir aqui na frente e falar que o modelo maravilhoso é o manejo cada 3 semanas, 21 dias. E esquecer que lá dentro da granja tem que ter gente, tem que ter pessoas para executar as atividades. Aí eu falo que a cada 3 semanas é ótimo, e aí eu não tenho uma equipe de parto suficiente para atender os partos daquela concentração a cada 3 semanas. Então tem que estar ajustado isso, tem que levar em consideração esse ajuste. Eu trouxe um modelo aqui de um colega nosso diretor técnico da MSD, ele utiliza bastante essa dinâmica aqui. Imagina que a banda é como se fosse um trem, e esse trem tem os seus vagões. Para cada vagão desse, posso considerar como se fosse uma semana. Mas dentro do sistema como um todo, aqui o dono da locomotiva lá, o produtor, tem, para colocar dentro desse trem, eu tenho fêmeas, eu tenho leitões e eu tenho suínos para o mercado. Então, imagina o que pode acontecer quando eu não tenho um fluxo bem programado, bem estruturado. Eu preciso que cada vagão desse tenha uma certa representatividade, ou seja, uma igualdade de número de produção semelhante, para que eu possa abastecer o vagão de forma que ele seja espelho um do outro. Aí eu tenho uma semana muito boa, ajustada, uma semana que me faltou cobertura, porque eu não programei leitor, aí eu cobri demais na outra semana, e de repente, uma semana, jorrou leitão na maternidade. Para eu corrigir isso, vou ter que desmamar o leitão mais cedo, né? Tirar as porcas mais cedo, porque a sequência disso daqui, as semanas seguintes, vai faltar cobertura. Cobrir demais em uma, a tendência é ficar o serrote. E aí, onde entra o manejo em banda, o manejo estruturado, que você pode trabalhar aí, inclusive utilizar de ferramentas hormonais para isso. Eu tenho uma banda, então tenho o meu vagão ali estruturado para acomodar aqui a produção. É só um exemplo, tá? Uma produção de uma granja, uma empresa de 10.000 leitões, 10.000 fêmeas produzindo, 27 leitão fêmea ano, 5.190 por semana. Aí, passaram-se alguns anos, 10 anos depois, essa mesma granja, 10.000 matrizes, passou a produzir de 27, 30 leitão. Ou seja, de 5.190 foi para 5.756. Como é que vai ficar esse vagão? Quem já passou por isso aqui nessa sala? Com o avanço, com as tecnologias que a gente tem. Vocês prepararam o vagão para receber esse tanto de leitão a mais? Daqui a pouco a China reduziu o plantel, mas botou mais leitão no pé da porca, por eficiência, por genética. E aí a gente tem um ajuste que deve ser feito, é dever de casa. Então o manejo em bandas, como um resumo, é a maneira de adaptar-se às mudanças que a produção suína está passando, granjas cada vez maiores, animais mais produtivos, uma sanidade mais problemática. O Ricardo trouxe aqui vários pontos abordando essa questão sanitária. Tivemos um outro colega também trabalhando essa questão sanitária. E é recomendável, quando interessa agrupar a produção, motivos sanitários e para organizar tarefas. Enfim, qual é o melhor quando se fala em manejo em banda? Depende, mais um depende aqui, né, na apresentação. Do ponto de vista produtivo, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista comercial, de bem-estar, do ponto de vista trabalhista.
E o que a gente mais trabalha ou espera quando a gente adota o manejo em bandas e trabalha com fluxo de produção ajustado, adequado, é para que menos ocorra a dispersão entre diversas semanas, entre idades e peso de animal. Aqui é um gráfico mostrando questão de peso. Quanto mais concentrado for, não dá para o laser não aponta, mais concentrado for, melhor. Por isso que a gente tem a oportunidade de trabalhar com manejo em bandas, agrupando as semanas para não ter essa dispersão de idades. Então, como que o fluxo de produção vai interferir na sanidade dos animais? Quando eu trabalho com o sistema todos dentro, todos fora, os suínos nascidos na mesma semana, eles são movidos juntos para o próximo estágio de produção, onde as instalações ficam vazias. E aí são lavadas e desinfetadas para receber o próximo lote. Já no sistema de produção contínuo, suínos mais leves são deixados para a sala para acompanhar os leitões de tamanho similar do lote mais jovem. Ou seja, eu estou pegando um leitão velho, com uma idade de uma semana na frente, segurando ele uma semana para trás. O sistema contínuo pode trazer impactos negativos, pois mais de 90% dos problemas infecciosos são disseminados pelos próprios suínos portadores, entre eles. Então, assim, se eu estou segurando o leitão lá dentro da sala e não estou mandando ele embora na idade dele, eu estou segurando o problema lá dentro também. As metas produtivas precisam estar alinhadas à sanidade das granjas. A imunidade dos suínos está diretamente ligada às boas práticas de manejo. E é preciso que os produtores conciliem as metas de suas propriedades com a sanidade da granja, investindo no básico mais fundamental. Alguns pontos chaves: ser rigoroso na produção de leitões, limpeza completa das fossas entre lotes, vazio sanitário adequado, fluxo sempre avante, jamais retroceder. E o bem-estar é quando um indivíduo tem condições para que ele possa se adaptar ao ambiente. Quanto melhor as condições oferecidas, mais fácil será a sua adaptação. Como mensagem final, acredito que, mais uma vez, começar pelo propósito. Eu sou um integrado. A partir do momento que eu sou integrado da cooperativa A ou B ou C, o que ela espera do meu trabalho, da minha atividade como produtor? Eu vou ser um produtor de leitões, vou ser um OPD, vou ser um crechário. Eu tenho as minhas tarefas, as minhas atividades. Eu acho que esse consenso e essa conversa mútua entre a integradora e o produtor, dentro do propósito de produzir alimento e alimentar o mundo, tem que estar muito bem definida. Planejamento estratégico, não tem como trabalhar fluxo de produção. Vocês são empresários da produção de proteína animal, produção de carne, de produção de suínos. Então, tem que ter estratégia. E, mais uma vez, reforçando o que já foi falado, foco nas pessoas. Pode ter uma série de fórmulas, de cálculos para estabelecer aquelas metas, mas colocar na prática são as pessoas. Então, valorizem as pessoas, valorizem os seus funcionários. E, para terminar, eu gostaria apenas de fazer um agradecimento a alguns colegas que contribuíram de uma forma direta ou indireta com materiais. A Atualtec, lá a doutora Djane, o Anderson. Lucas, meu colega de empresa, João, Eliane, e o Miquel Coléu, que é o nosso diretor técnico global, que tem trabalhado esse tema também ao redor do mundo aí. E, de uma forma especial, agradecimento a vocês, suinocultores, por acreditarem e estarem aí firmes na atividade. Obrigado.